Setembro é o mês mundial de conscientização sobre o Alzheimer. Hoje comemora-se o Dia da Doença, a data instituída pela Organização Mundial da Saúde. Aqui em Brasília, a Associação Brasileira de Alzheimer promove atividades para informar a população sobre o assunto. E para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o geriatra Otávio Castelo, que é diretor científico da ABRASDF. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Por que é tão importante a detecção precoce da doença? Porque a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, quer dizer, ela vai acometendo as pessoas aos poucos. E no começo, os sintomas são muito leves. Então, e ela vai levar a uma incapacidade progressiva, em que vai ter o impacto da pessoa perder as funções do cotidiano. Então, quando o diagnóstico é feito numa fase inicial, a gente já pode instituir o tratamento numa fase inicial e retardar a evolução da doença de maneira que a pessoa vai viver mais. Como é uma doença que ainda o tratamento não cura, mas ele ameniza, a gente consegue manter a pessoa mais tempo funcionando melhor para as atividades do dia a dia. E também, com isso, facilitar tanto a vida do indivíduo quanto da família, né? do cuidador. Agora, quais são os principais sintomas ali do dia a dia, que às vezes a gente não acha que é tão sério, mas que tem que ficar atento? Quando que a gente suspeita? Quando o indivíduo começa a ter lapsos de memória, principalmente memória recente, a memória das coisas que aconteceram há pouco tempo, dificuldade de comunicação, de encontrar palavras, dificuldade de se expressar. Quando ele começa a ter essas e outras manifestações, como dificuldade de raciocínio também, de encadeamento de planejamento das coisas, principalmente quando ele não era assim e passa a ficar assim, de uma maneira constante, assim, frequente, e que as pessoas que observam começam a ver que isso tende a estar piorando, quer dizer, uma coisa que é frequente e está piorando, a suspeita deve ser feita e uma avaliação especializada tem que ser conduzida. Agora, casos esporádicos não devem preocupar as famílias, por exemplo, de esquecimento, só aqueles que são mais constantes, que a pessoa não tinha episódios de esquecimento, de perda de memória. Aí passa a ter vários, é isso? Mas assim, também tem uma coisa que a gente sempre tem que comparar o indivíduo com ele mesmo, porque também não é só cognição, às vezes tem uma mudança de comportamento em primeiro lugar, uma mudança de personalidade, do jeito de ser, algumas reações assim muito diferentes do habitual, mas fundamentalmente alguma coisa que a pessoa não era daquele jeito e passou a ser daquele jeito e fica de uma maneira sustentada, não é um acontecimento isolado, é uma coisa que tem uma certa constância e essa percepção de que começa a piorar, tende a se agravar. Brasília tem hoje um sistema público de saúde que recebe bem esses pacientes de Alzheimer? Tem. Deixa eu antes só complementar uma coisa, que assim, é importante lembrar que essas funções cognitivas, quando elas alteram, elas têm, qual é o divisor de águas? É que tem impacto na função cotidiana. Então, o indivíduo começa a se atrapalhar no gerenciamento dos próprios remédios, no pagamento de conta, não sabe onde guardou objetos, ele se esquece de compromissos, ele conta a mesma história, repete 2, 3 vezes a mesma história, não lembra que já contou. Então, essas são as coisas que a gente vê, que aquelas funções de memória, elas têm impacto no cotidiano. Então, por essas coisas do cotidiano é que deve se dar a pista de que a pessoa não está bem. Em relação ao sistema de saúde, assim, a gente tem no Distrito Federal geriatras e neurologistas em diversas das redes, né, das unidades de saúde da rede de atenção básica especializada. Acontece que a doença de Alzheimer e a família de doenças de Alzheimer, que são as demências, está aumentando vertiginosamente no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, e, portanto, em Brasília também. Então, o número de profissionais que já existe presente, ainda não é totalmente suficiente. E é importante, por isso, que se divulgue esse conhecimento, inclusive no meio médico, para que mais médicos também de outras especialidades possam trabalhar com isso. Tá certo, doutor. Agradeço muito a participação aqui no jornal. Obrigada.